Salve, salve galera, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós temos um assunto que foi bastante discutido no nosso grupo e eu decidi trazer para o canal. É sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Afinal, é ou não é ilegal desbloquear o Nintendo Switch? Antes de dar um veredito sobre esse assunto, nós precisamos analisar a situação. Emular não é ilegal. Por exemplo, esse aparelho aqui, ele é um emulador que tem vários jogos já instalados e, tecnicamente falando, emular jogos não é ilegal. Se eu quiser criar um emulador, também não é ilegal. O ilegal seria emular as ROMs. Você baixa uma ROM de um site e você instala no seu emulador. Isso é ilegal, desde que você não tenha o cartucho original. Se você estiver emulando um cartucho que você tem o jogo original, isso não é ilegal. Esse é o primeiro ponto. Nem toda emulação é ilegal. Por exemplo, teve um caso nos Estados Unidos que a Nintendo perdeu, que ela processou uma empresa que alugava jogos de Nintendo, de Super Nintendo, jogos antigos. Essa empresa, esse site, ela alugava os jogos para a pessoa jogar diretamente no site dessa empresa. Mas, quando ela foi processada pela Nintendo, ela provou que ela tinha os cartuchos originais. E ela só alocava a quantidade específica de cartuchos que ela tinha. Então, por exemplo, ela tem 5 cartuchos do Super Mario World, ela só deixa 5 vagas para emular a ROM do Super Mario World. Então ela cobrava uma taxa e sempre se baseava na quantidade de cartuchos originais que ela tinha no estoque. Então a Nintendo perdeu esse processo. Então isso deixa bem claro, emuladores não são ilegais. Então vamos para a parte do que é proibido. A discussão começou porque existe uma lei nos Estados Unidos que deixa bem claro que desbloquear consoles é ilegal. Então alguém falou, mas o console é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Mas o grande problema não é você simplesmente desbloquear o seu console. Afinal de contas, o console realmente é seu e você faz dele o que você quiser. Mas, quando você desbloqueia um Nintendo Switch ou qualquer outro videogame mais atual, como por exemplo um PS5, um PS4, um Xbox, você não está somente desbloqueando o console, você está pirateando o console. Esse console, ele tem um mode chip. Ele foi desbloqueado via hardware. O técnico abriu ele, instalou um chip aqui dentro dele, e quando ele inicializa, ele meio que simula um bug para fazer o Nintendo rodar softwares não autorizados. Esse é o ponto. Tecnicamente falando, desbloquear o seu console não é ilegal. Mas no momento que você desbloqueia o seu console, você vai acabar rodando um sistema operacional pirateado. E é exatamente aqui que está o problema. No Brasil, essa prática também acabou se tornando ilegal. Veja um ponto interessante. Eu tenho esse console aqui. Esse console é um V1, ele tem um desbloqueio nativo, ele tem um bug, uma falha que a Nintendo não consegue corrigir, porque essa falha é de hardware, que permite que ele entre em modo de segurança e você consiga emular outros sistemas operacionais, inclusive o sistema original dele hackeado para rodar jogos pirateados. Nesse caso aqui, eu apliquei esta falha de propósito. Nesse caso, a Nintendo não pode me culpar e muito menos me punir. O aparelho é desbloqueável, contanto que eu não desbloqueei o aparelho, ela não pode fazer nada. Na verdade, ela não pode fazer nada nem se eu quiser desbloqueá-lo. Afinal de contas, a Nintendo não vai pegar meu aparelho de volta. O problema é, no momento que eu rodo um software pirata nele, eu já estou incorrendo em crime de acordo com a lei brasileira. Eu estou pirateando um software. Não, mas dependendo do motivo de você usar o seu console desbloqueado, nem é crime, certo? Não, errado. Porque tudo que você fizer a partir daí, sempre vai ser se baseando em softwares adulterados, softwares piratas. E você não tem autorização para fazer esse tipo de alteração. Por exemplo, uma das discussões foi, não, mas se a pessoa pega o jogo, ela tem o cartucho do jogo, ela bota o jogo aqui, uma versão pirateada do jogo. Ela botou a ROM aqui, mas ela tem um jogo original. Até aí tudo bem? Tudo bem. Mas, veja, para o seu console rodar o jogo pirateado, ele precisa rodar uma ROM pirata também, uma ROM pirateada. Então aí você já está incorrendo em crime. Não, mas eu quero usar essa ROM só para traduzir jogos. Ótimo. Mas aí você também comete outro crime. No momento que você pega um jogo que não tem um idioma, por exemplo, português do Brasil, e você adiciona esse idioma, você também está pirateando. Além de você piratear o console, o sistema operacional do console, você também está pirateando o jogo. Então assim, não importa o que você faça, você está pirateando um jogo. E nesse ponto é crime.
por esse motivo, a lei entende que desbloquear consoles também é crime. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela pessoa que iniciou o desbloqueio do Nintendo Switch. Ele foi processado, foi preso, foi solto e agora ele vai ter que pagar para a Nintendo uma parte do salário dele pro resto da vida. E detalhe, mesmo assim, ele não vai conseguir pagar a dívida dele. Eu sei que é um assunto chato, muitas pessoas não aceitam, mas se você tiver dúvidas, veja a lei nacional, ela fala sobre isso. Você não pode simplesmente desbloquear um console. Por quê? Ao desbloquear um console atual, você está incorrendo em crime porque você precisa obrigatoriamente alterar o sistema operacional dele. Esse é o vídeo de hoje, um vídeo curtinho só para falar sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa a acrescentar, por favor, coloca nos comentários. Se não for inscrito no canal, por favor, se inscreve, se possível, compartilha e eu vejo vocês no próximo vídeo.